Começamos. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Clube da Diversidade. A gente está aqui com mais um case de sucesso do mercado, dessa vez com a Nexa Resources, com a presença da Camila Bertelli, da Ana Sofia e também da Lívia, para contar um pouquinho do case delas lá, da empresa que elas estão. Eu queria dar a voz também para o Renato, meu parceiro master aqui nessa jornada de diversidade. Fala aí, Rê, tudo bem? Oi, Laura, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Camila, Ana, Lívia, bem-vindas. Obrigado por se disponibilizarem a compartilhar com a gente um pouco do case de vocês. Tenho certeza que vai ser uma ótima oportunidade. A gente tem falado cada vez mais o quanto que a pauta de diversidade tem crescido nas organizações. Eu acho que o mais importante, o quanto que ela também extrapola o limite organizacional, para que a gente possa, de fato, plantar uma semente e levar isso para a construção de uma sociedade com mais empatia, com mais respeito, com mais humanidade. Então, acredito que o trabalho de vocês, o compartilhamento aqui hoje vai ser fundamental para que a gente continue regando essa sementinha. Obrigado. Isso, é isso aí, vamos para cima. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, para o nosso grupo. Nesse momento, a gente está com 32 pessoas e subindo cada vez mais os nossos participantes. Vamos lá, pode começar por você, Camila? Pode ser. Bom, eu sou a Camila Bertelli, eu estou na Nexa há 1 ano e 7 meses já. Essa é a terceira empresa do Grupo Votorantim que eu passo, né, nesse tema também, envolvida com diversidade, inclusão. Sou psicóloga, mas atuo sempre atuando na área de recursos humanos e uma apaixonada, entusiasta do tema de diversidade, né? Sempre foi alguma coisa bem presente aí na minha vida, para além do trabalho, inclusive, e é muito gostoso conseguir integrar essa ideia, esse sentimento de vida que eu tinha nas minhas rotinas de trabalho também, né? E é isso, hoje eu lidero aqui a área de atração e engajamento na Nexa Global. Temos times espalhados em diversas áreas, a gente vai falar um pouquinho da Nexa depois. E pluralidade fica aqui no chapéuzinho de engajamento, para a gente trabalhar esse tema de forma global também. Vou chamar a Lívia, então, para falar. E eu queria pedir desculpas, Renato, a gente fez uma gafe aqui, mas eu não tenho vergonha de apresentar aqui e pedir desculpas para todo mundo. Na verdade, é a Lívia Monteiro, a Camila Bertelli e a Vitória Calvi. Desculpa, gente, não tem Ana, não sei de onde eu tirei a Ana da minha cabeça. Eu falei, a Ana tá aí, de férias. Daí eu fiquei com a Ana na cabeça. Desculpa, gente, vamos embora. Não, mas a Ana é do nosso time, então ela tá aqui. Ela tá de férias, ela voltou aqui só para estar aqui junto com a gente. Então ela tá acompanhada. Muito bem. Exatamente. Bom, vou me apresentar. Eu sou a Lívia, eu estou no Grupo Votorantim há 14 anos. Eu vim da Holding, né? Então, eu trabalhei antes de trabalhar aqui na Nexa, eu trabalhei na Holding do grupo e sempre nas áreas de negócio. Eu nunca tinha trabalhado há 1 ano, vim para RH 1 ano e meio atrás só. Então, eu acho que devo ser uma das mais novas aqui no grupo, quando a gente fala de pessoas, né? Então, sempre trabalhei nas áreas de negócio. E aí, quando o bichinho do RH picou, eu falei, putz, não vou. Achei que vinha para ficar 1 ano, no fim já estou aqui 1 ano e meio e agora não pretendo mais ir embora. E hoje eu estou com as áreas dentro do RH, né? Com as áreas de Talent Development, né? Então, atração que a Bertelli toca, engajamento, desenvolvimento e remuneração e benefícios. Fora a comunicação, você esqueceu que você tem comunicação, Bertelli. Mas comunicação está com você também. Como esquecer comunicação? Comunicação interna, né? A gente divide aqui, comunicação interna e externa, e a gente está com comunicação interna, que eu acho que é um ótimo aliado, aqui a gente vai falar de pluralidade, é um ótimo aliado para a gente. E pluralidade, eu falo que a única, de tudo que eu tenho assim, no chapéu, é a única que eu trabalharia de graça. O resto eu cobro, né? Mas pluralidade, para mim, acho que com todos esses movimentos que a gente vem vendo no mundo, eu tenho certeza que é algo que essas empresas a gente
não antecipar nas empresas, essa geração aí da vitória não fica, né? Então, eu acho que não tem só a ver com o que a gente acredita como propósito pessoal, muitas vezes, mas também como negócio. Aí vou fazer depois uma pontinha para vocês, aí, essa conexão que para mim é muito clara, assim. Então é isso. Vi, se apresente. Vamos lá, como se a gente fosse de muitas idades diferentes, mas tudo bem. Bom, gente, prazer. Talvez eu seja mais outsider daqui, eu sou a Vitória Calvi. Eu tenho quase 7 anos de Nexa, entrei como trainee, sou engenheira química, adoro um técnico, mas acabei caindo em suprimentos, né? Então me envolvi com negociações e tudo mais, e acabei indo mais nessa frente. E aí, desde o ano passado, na verdade, eu comecei a me envolver um pouco mais com o tema da luta de equidade de gênero, né? E realmente por propósito, então eu percebi que as pessoas que eu estava em volta começaram a falar disso, e aí começou a me interessar, e eu percebi que eu fazia um monte de coisa errada, e eu falei, poxa, eu quero realmente não só me adaptar, mas poder lutar junto, né? Aprender, difundir o conhecimento para que a gente consiga trazer cada vez mais gente nessa frente. Então, aí desde abril deste ano, então é recente também, eu assumi a liderança do Empodera Brasil, a gente também tem uma pessoa, Nery, no Peru, né? E desde o ano passado, além de tudo, no dia fatídico, 16 de março, acho que todo mundo lembra, mas eu assumi uma posição de coordenação no Peru, então atualmente minha posição é lá. Então, diversidade é algo que eu vejo no dia a dia, né? Eu tenho diversidade linguística, de cultura, sem falar na equidade de gênero. Então, é algo realmente que eu estou aprendendo muito, né? Espero poder agregar aqui com um pouco do conhecimento que eu adquiri nos últimos tempos, né? E ouvir um pouco de vocês também, o que vocês tiverem de dúvidas, compartilhar a nossa história, a nossa jornada, que está ainda no começo para o meio, né? A gente ainda tem muito para fazer, mas a gente tem muito orgulho do que a gente construiu e até onde a gente chegou no momento. Nota 1000, muito obrigada. Quando vocês quiserem começar, vocês têm a voz, tá, Bertelli? Pode mandar bala. Fechado. Vamos lá. Vou só apontar para vocês quem é a Nexa, porque eu acho que é bom a gente embarcar aqui vocês para complexidade, né? Menos para vocês conhecerem a empresa, que eu acho que site, etc., vocês conseguem conhecer melhor, mas é só para vocês conhecerem a complexidade do ambiente que a gente está falando de pluralidade aqui. Então, a gente é uma empresa de indústria de base, né? A gente produz zinco e concentrado de cobre, chumbo e prata. Então, a gente está lá no comecinho da cadeia. A gente hoje é capital aberto, listado nas bolsas aí de Nova York, Toronto, e também tem um pedaço em Lima. A gente é uma das empresas que a gente chama de investidas, aí do Grupo Votorantim, com aí 70 anos de história dentro da mineração, né? Então, a gente tinha aí, Samanta, que é da CBA, a gente tinha aí um grupo com alumínio, também o níquel, e aí desde 2017 a gente fez um spin-off, a gente trabalha só com zinco e cobre. E aí, quando a gente olha as operações, a gente tem operações no Brasil e no Peru, plantas, né? No Brasil e Peru, e escritórios comerciais em Luxemburgo, Estados Unidos. Então, é essa... Oi? Acho que está no silêncio. Tá, isso. Vou lembrar, peraí. Vou dar Então, uma acho- ajuda aqui. Vai ser aberto aqui, eu acho fácil. Gente do céu, como é que é o nome? Peraí, aqui, foi. Isso. Obrigada. Na gente. Então, quando a gente fala só um pouquinho de números, Bertelli, pode passar, dar um page down para a gente trazer. Mas quando a gente fala de números, né, hoje entre próprios e terceiros, a gente tem 12 mil pessoas, a gente tem 3 refinarias, né, então plantas, né, industriais, 3 refinarias e 5 mineradoras. Os escritórios eu já comentei com vocês, e aí a gente tem projetos Greenfield. Precisa silenciar de novo. Estou aqui nesse processo. Foi. A gente tem 7 projetos, né, de Greenfields. Um deles a gente começa agora em outubro, saindo do forno, projeto de Aripuanã, tá? Então, é essa nossa complexidade aí geográfica e de cadeia, né? A gente fica lá, então, no comecinho da cadeia. Então, quando a gente olha... Vou voltar um pouquinho só para contar o contexto da onde a gente começou a nossa jornada de pluralidade. Né? Assim, ela não é nova para a gente, vocês vão ver que a gente já está quase no 3º ano aí do que é pluralidade aqui na Nexa. E a gente começou lá atrás num projeto de transformação que a gente fez, que chama Jeito Nexa. Né? O que é esse projeto? A gente dá um reset na empresa, basicamente. Né? Assim, a gente olha para todas as esferas da organização,
e começa a olhar e falar o que a gente pode fazer diferente, né? Como que a gente pode agregar valor não só cultural, mas também de performance da organização. E lá a gente tinha 3 grandes pilares, né, de como fazer isso, que é a inteligência, entusiasmo e coragem. A gente fala muito, a gente vem falando disso muito, né? Então, aí tem uma intersecção muito grande entre cultura e pluralidade. Vocês vão ver que alguma hora isso daí se cruzou aqui na Nexa. Mas a gente precisava ter uma consistência de transformação. Eu acho que um dos grandes acertos, vamos chamar assim, de a gente ter trazido pluralidade, ter tido sucesso, é a gente ter conseguido ter essa base de transformação, esse mindset de transformação da organização bem mais aberto, né? Porque a gente é uma empresa antiga, né? Assim, de muita história, né? De valores muito sólidos. E aí, para mim, pluralidade você vai ter que sempre ir batendo em esferas que não é a zona de conforto de ninguém, né? Nem a nossa, como puxando aqui isso, mas também das pessoas que estão nas operações em países diferentes. Então, essa foi a nossa base, né? Então, a gente começou o processo de pluralidade depois do processo de transformação da organização. E aí a gente vai trazendo já elementos, né? Então a gente precisa fazer diferente, a gente precisa fazer processos mais colaborativos, a gente já precisa aceitar o outro. Então o mindset de transformação, ele foi antes do processo de pluralidade, que eu acho que aí acho que é a primeira grande sacada nossa aqui, quando a gente começou o processo, né? Pode mais um. Aqui eu vou te convidar a Bertelli para começar a contar como que é o processo hoje, né? Então, assim, historicamente, a gente começou embrionário, né? Eu falo que a gente teve um momento que o RH puxou muito, a gente teve um papel no começo muito forte de estruturação, de puxar, de pensar que temas que a gente gostaria de priorizar, o que fazia sentido no nosso contexto, né? Porque pluralidade é um mundo, né? Tem realidade que faz mais sentido você falar de grupos X, Y, Z, tem realidades que não, que é outros grupos. Então, a gente precisava trazer para a gente o que fazia sentido para aí começar um movimento estruturado. E hoje a gente a gente está num processo de descentralização, que vocês vão ver, né? Ou seja, a pluralidade ela entra nos processos e nas áreas de organização, sem que a gente tenha que ficar o tempo todo puxando isso. Que eu acho que aí vocês vão ver quando para mim é a virada de chave, né? Que a pluralidade ela não é mais do RH, ela é da organização. A organização entende que aquilo faz sentido para ela como negócio, né? Como parte do negócio. Mas para isso a gente tem uma jornada aí que a Bertelli vai começar contando. Legal. É bacana a Lívia ter comentado, né, que quando a gente começou o trabalho de transformação, dos eixos muito importante era a abertura para fazer diferente, tá? Inclusive em todos os nossos valores principais ali da mudança. E o que aconteceu no diagnóstico que a gente foi começando a fazer foi a percepção de que não era tão simples abrir esse lugar para reflexão dentro da companhia. E aí nós começamos a entender, tá, bacana, eu quero fazer diferente. Mas o que é ser diferente? É trazer um monte de gente diferente para dentro da empresa? Não, né? É só trazer gente diferente. Tem aquela frase que a gente sempre fala, né? Do convidar para o baile e chamar de verdade para dançar. Não adianta só trazer gente diferente, as ideias precisam ser integradas, as comunicações precisam ser transparentes, é preciso criar um ambiente de confiança. Então, a gente, nessa linha de pensamento, pensamos que iniciativa que a gente pode ter para atrelar tanto a inclusão quanto a diversidade. Esses 2 elementos importantes, e foi por isso que a gente escolheu trabalhar com a palavra pluralidade, porque para nós o plural, ele é, além da diversidade e a inclusão, a combinação desses 2 elementos, para que os 2 sejam presentes, não só fisicamente, porque eu também acho que não tem inclusão, se você não trouxer a diferença, falar que está só na cabeça, pode ser simplista, né? E não é tão simples assim, mas a gente conseguir fazer com que esse lugar de fala seja não só integrado, como respeitado e valorizado. Então, nós começamos um trabalho lá com quem nos apoiou na época foi a Margaret Goldenberg. Nós fizemos toda uma análise do status que a gente tinha do assunto. E aí, gente, eu vou aqui no ambiente de confiança, vou compartilhar as dores, porque eu acho que é o que mais interessa a vocês, né? Então, no Brasil, a gente tem uma diferença de percepção do tema de diversidade e pluralidade muito alta. Primeiro, porque nós temos unidades em vários lugares do Brasil, cidades um pouco menores, então o tema não chegava tão
de forma tão direta quanto chega, né, numa cidade talvez um pouco maior. A gente tem a diferença de cultura entre os países, então o Peru é um país que, apesar de estar na América Latina, é diferente, vive momento diferente em cada um dos temas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, tá? No Peru, por exemplo, uma mulher entrar numa mina, que é o nosso negócio core, traz má sorte. E isso é um traço da cultura muito, muito forte aqui na Anexa. Desconstruir isso é muito mais do que contratar uma mulher, né? É toda uma desconstrução e apoio para não tirar o valor da cultura daquele espaço, mas ir colocando outros elementos que se complementam e vão gerando novas percepções daquele fato, né? Casamento homoafetivo, por exemplo, não é reconhecido ainda no Peru. E mesmo aqui no Brasil, nas indústrias de base, ainda é um tabu discutir, né? Nas cidades menores e etc. Então, são temas que, em alguns lugares, eles já estavam um pouco mais debatidos e outros menos debatidos, tá? E aí a gente vai para essa posição que nós tomamos enquanto empresa para pensar, beleza, eu tenho esse cenário, o que eu faço com isso? Então, a gente tomou a decisão de criar uma governança. Dentro dessa governança que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Tem 5 grupos, depois eu entro um pouquinho mais de detalhe como funciona esse movimento da governança e essa relação com os grupos. Nós escolhemos se posicionar de 2 formas, tanto internamente quanto de forma externa. Então, para dentro, toda a parte de tratar as diferenças, conectar com os grupos subrepresentados, com decisões estratégicas ali, né, associadas aos nossos negócios, incorporar isso na nossa cultura, porque, como a Lívia falou, né, representados, aqui estava super diferente, como a Lívia comentou, né, se eu não coloco isso como um objetivo do negócio também, eu enfraqueço a fala, e externamente para, inclusive, ser reconhecida como uma empresa que valoriza a diversidade, e num ambiente de mineração que tem seus desafios de imagem, de próprias aí até do setor, mas que foi importante para a gente começar a se posicionar, inclusive com a pauta de ESG, onde a gente encaixa à frente de pluralidade, diversidade e inclusão. Eu acho que tem um ponto, Bertale, só deixa eu dar um ponto Opa, só de posicionamento para adicionar aqui, que para mim foi muito importante, que a gente já consegue ver a diferença, né? Assim, a gente não tinha um mindset de posicionamento muito forte externo, né? Então eu falei, a gente está lá no comecinho da cadeia, mas a gente vê que para essa geração, né, que eu comentei que está vindo, que quer de alguma forma que o propósito pessoal seja em linha com o que ela está fazendo aí de trabalho, etc., esse posicionamento é importante, que eu acho que é a hora que a gente vira isso para o negócio, né? Vou dar só um exemplo aqui. A gente teve nos últimos 3 meses, a gente vem aumentando o nosso posicionamento externo em relação a temas de pluralidade de forma bem forte. Nos últimos 3 meses, a gente teve um aumento, acho que de mais de 300% de pessoas aplicando para vagas via LinkedIn, né? Que hoje é o nosso principal canal aí de comunicação. Então, ele gera várias outras coisas, assim, nosso objetivo na pluralidade, posicionar externamente, não é só de fato para atrair pessoas para vagas que a gente tem aberto, né? Mas ele vai gerando subconsequências aí, resultados, na verdade, que para a gente foi super importante. Muito bom. E aí o terceiro eixo, que são os planos de ação, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Assim, todas as empresas que eu passei, de alguma forma, eu estava envolvida com as frentes de pluralidade. E uma das coisas que talvez eu via como muita oportunidade era o fato da gente trabalhar mais as ações afirmativas e não só a conscientização. Para mim, a conscientização é super importante, mas se ela não resulta em nenhuma mudança concreta, o trabalho se enfraquece. Então, a gente percebeu isso como oportunidade, não só da experiência de quem já estava, mas também nas indicações que a gente recebeu dos parceiros que trabalham com a gente, de olhar como que a gente podia trazer esses planos de ação. E a gente tinha um mato alto aqui, tá? Muita coisa para ser feita. Então, as ações vêm como realmente a concretização de que o discurso está relacionado à prática. E aí, para falar um pouquinho como a gente se organiza, né? Aqui é a nossa governança. Então, a gente tem um comitê que é uma rede em que a gente combina o comitê executivo, onde estão, né, os diretores, o corpo executivo mesmo, o nosso CEO e os sponsors das frentes,
com participação também de todos os líderes das frentes de afinidade. Se vocês não souberem o que significam esses termos, gente, anota aí que a gente vai trocando, tá? Para nós parece ser tão comum, mas eu sei que não é tão simples assim quando a gente está tendo o primeiro contato com o tema. O comitê de pluralidade mesmo, que são os próprios sponsors, a nossa gerência de pluralidade, que é esse time que está aqui, sou eu, a Lívia e a Ana, que acaba ficando com essa responsabilidade de tentar organizar como esse comitê funciona e ser um facilitador mesmo. E as frentes de afinidade, que cada frente tem um líder, tanto no Brasil quanto no Peru, onde estão as nossas maiores representações, mas eles são compostos de pessoas de todas as unidades. Aqui é bacana ressaltar que, por que essa rede ela tem vários atores, vários stakeholders? Porque cada ator tem um papel fundamental. Não adianta eu ter grupos super empolgados, cheios de energia, vontade de fazer acontecer, se eu não tenho, talvez, um intermediário que vai dando as dicas, né? Então, fala assim, vai por aqui, talvez esse tema esteja mais quente. O tema de diversidade e inclusão, que a gente chama de pluralidade, ele é político. E ele é político no sentido de costuras organizacionais. Como é que você vai influenciando, trazendo elementos, trazendo dados, trazendo consequência, a influência que tem na sua marca. Tem muita coisa que não é só vontade de fazer. Precisa ter uma articulação interna, até para romper barreiras que nem são diretas, que são, às vezes, de inconscientes, de bias, né? De viés inconscientes. Então, esse eixo cinza aqui, ele é muito importante para dar ao grupo o suporte e apoio que ele precisa para que as ações sejam de fato realizadas. Eu acho que tem um ponto também, alguém silenciou. Tem um ponto que é legal também, que se a gente começa, assim, o que a gente percebeu, né? Vocês vão perceber que os grupos, eles vão tendo maturidade diferente, né? Isso faz parte, é normal, acho que vocês devem viver isso nas empresas de vocês também. Mas para a gente é importante, para a gente garantir também a pluralidade, que a gente consiga puxar todos eles. Porque vão ter temas que são mais fáceis, né? Por exemplo, fáceis entre aspas, mas mulheres. É um tema que já estava, né? A gente já tinha essa necessidade. Tem temas que são mais desafiadores, por exemplo, como LGBT, né? Então, assim, como que a gente vai puxando também de forma consistente todos eles, né? Para a pluralidade não ficar com um chapéu só. Que eu acho que esse é um ponto também que esse grupo aqui acaba fazendo muito esse bateção de bumbo, né? E também, assim, sentindo, né? Testando, né? Como que a gente hackeia, né? Assim, muitas vezes a diretoria, né? Então, você leva um resultado, leva as empresas que já fizeram, para a gente aqui funciona muito. Assim, ó, sei lá, a gente fez a assinatura do Fórum de Empresas LGBT. A gente avisou, falou, ó, tem várias X empresas aqui da indústria de base que já estão se movimentando. A gente não quer estar à frente, fazer parte também. Aí você começa a trazer esses resultados para dentro, né? O que faz sentido. Muito bom. E aí, quem tem nos ajudado com esse conhecimento técnico nesse último semestre é a Mais Diversidade. Então, eles também, como a complexidade aumentou, né? A gente tem vários debates aqui e necessidade de dados, eles têm nos ajudado e também com os planos que a gente tem esse ano. E só usar essa tela para representar que, apesar de a gente ter uma governança organizada e parecer ali uma hierarquia, ela não é uma área só. Ela é uma rede de conexão. Então, nós temos ali a gente que acabou puxando jogou a primeira pedra, né? Então, é como se a gente tivesse jogado na água, no rio, uma pedra dizendo assim, olha, vamos trabalhar pluralidade? E isso reverberou de forma muito, inclusive até mais rápida do que a gente imaginava. Porque algumas áreas se apropriaram, áreas importantes da organização, então a gente tem as frentes que foram criando grupos assim super independentes, engajados, os sponsors que são líderes da organização, que suportam também essas iniciativas, a própria governança, né? Eu brinco que a primeira vez que o Tito, que é o nosso presidente, foi reconhecido, falaram para ele, nossa, parabéns, Tito, que bacana que você está trabalhando esse tema na sua organização. Eu lembro até hoje que ele voltou e falou assim, nossa, fui reconhecido porque eu estou fazendo esse trabalho, que bacana. Então, usar todo o reconhecimento que trabalhar o assunto traz
para dar exposição para os executivos também é importante, porque eles são aliados muito importantes nesse processo. Então, eles estarem ali próximo da governança fez muita diferença. O jeito Nexa, que é a nossa cultura, a área de comunicação, aí recursos humanos, que é a que a gente chama de DHO, a estratégia de ESG, que também vem evoluindo aqui na Nexa, como algo muito importante, já que a gente é uma empresa listada, né? E mesmo que a gente não fosse, é um tema relevante para o tipo de indústria que a gente está inserido, saúde e segurança, que também são transversais a esse tema. E isso reverbera muito para além dos grupos. Então, os grupos de trabalho impactam as unidades, que impactam os terceiros, que impactam, inclusive, as comunidades onde a gente está inserido. E aí, aqui eu vou dar um exemplo, que é de Aripuanã. A gente tem uma operação nova em Aripuanã, que deve abrir, né, está previsto agora para o segundo semestre, a Lívia comentou. E lá em Aripuanã, a gente tem uma meta, que é trazer equidade de gênero nas operações. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, a gente tem aproximadamente de 15% de mulheres nas operações, e no Peru, a média do mercado, tá? Nem é da Nexa, da Nexa a gente vai mostrar depois. No Peru, 6% do quadro de empresas no mesmo setor que o nosso, de mulheres. Uma fatia de extrato. Quando a gente fala que a gente quer ter 50-50 em Aripuanã, não adianta eu só abrir a vaga, eu tenho que, inclusive, apoiar socialmente na cidade. Então, a gente abriu formação, a gente tem que discutir questões sociais mesmo com as famílias, porque não era um costume da cidade que a mulher tivesse autonomia financeira. Então, você impacta na dinâmica ali daquele lugar, né? Inclusive, gente, assim, de novo, no ambiente de confiança. A gente teve situações em que teve mulher que veio falar assim, ó, não vou aceitar um emprego porque eu passei e meu marido não passou e ele não aceita que eu trabalhe se ele não estiver na empresa. É esse tipo de dinâmica familiar que a gente está influenciando quando a gente entra numa comunidade diferente, né? A gente pensa no Peru. No Peru, quando a pandemia chegou, nós tivemos várias ações que o grupo, inclusive, apoiou, acho que a Vitória vai contar depois no detalhe, onde a gente precisava gerar renda, porque senão as pessoas iam ter sérias dificuldades ali. E aí, como que a gente encontrou? Via o grupo para tentar trazer uma formação para as mulheres ali daquela comunidade. Enfim, então a coisa cresce de uma maneira que não dá para controlar 100%, então a gente tem que confiar que o núcleo está bem estabelecido, que as pessoas sabem o que a gente quer com o programa. E aí todos os funcionários se apropriam daquela linguagem, daquela mensagem e reproduzem ela nos seus dias a dias ali, no que as pessoas fazem na ponta. Rapidinho, vou contar os destaques de 2020. Começando aqui para o LGBTQI+, né? A gente participou do fórum, entrou no fórum, né? A gente já estava planejando isso desde 2020, escolhemos anunciar agora em junho, no mês do orgulho. A gente se associou ao Pride Connection, que também é uma associação no Peru muito importante para da causa LGBTQI+. Fizemos diálogos com as mães pela diversidade, que fala sobre como tratar isso com a relação com os filhos e tudo mais. Em 2020, foi a primeira vez que a gente trouxe uma pessoa para falar da LGBTQI+, de forma institucional. Então, a gente trouxe a... Ai, me deu um branco. A Ana, me ajuda aí, Ana. Se você está de férias, mas você pode... Lorelai Fox, para falar de forma global, e foi um impacto, gente. Por incrível que pareça, foi um dos eventos que teve mais participação, porque todo mundo estava curioso, né? Peraí, deixa eu ver o que essa empresa vai falar sobre esse tema. E este ano já foi... É muito engraçado como as coisas evoluem. O ano passado tinha sido a primeira vez que a gente falava sobre isso. Esse ano, as pessoas já se apropriaram, pintaram várias coisas na unidade. É bacana ver essa evolução. Raças e etnias. A gente tem aqui um desafio entre Brasil e Peru. No Brasil, a nossa pauta é a antirracista, né? E no Peru é sobre a questão do indígena, dos povos originários ali, incas e tudo mais. No Peru tem 47 etnias diferentes, então é bem desafiador trabalhar com esse tema lá. Só 6% da população peruana é negra e preta, né?
preta, na verdade, eles nem fazem a distinção com pardo. Então, é interessante quanto a gente precisa, inclusive, aprofundar conhecimento. O líder da frente de etnias do Peru é uma pessoa que está, inclusive, ensinando a gente sobre a cultura peruana e etc. A gente se posicionou no Black Lives Matter. Inclusive, aqui foi um ponto que a gente escorregou. E eu estou aqui também para contar as coisas que a gente faz errado. A gente se posicionou no Brasil, e no Brasil fazia todo sentido se posicionar. O grupo escreveu um posicionamento e etc. E no Peru, o próprio líder falou: não sei se a gente deveria se posicionar no Peru, porque no Peru a pauta não é essa. Tem outras pautas mais importantes. Mas aí a gente falou: ah, não, vamos arriscar. A gente se posicionou. Haters nos atacaram loucamente no post no Peru, porque a gente tem 2 posts, né, diferentes, o LinkedIn divide para nós, e a gente teve que tirar o post do ar. Então, como é importante ouvir a voz de quem está lá na ponta. Né? Porque por mais que a gente fale, nossa, faz todo sentido se posicionar, isso é uma causa global e etc., quem está lá tem a percepção e está mais aquecido para ajudar na compreensão. Mulheres, eu vou deixar para vir falar depois, tem muita coisa sendo feita. Pessoas com deficiência, a gente tem também um desafio grande, mapeamento de acessibilidade nas unidades, diagnóstico da legislação peruana, porque ela é diferente da do Brasil. A gente tem esse ano meta também sobre esse tema, então foi um trabalho bem de aprofundamento para entender qual era o nosso cenário aqui. E multigerações, o quanto que a gente tinha o desafio e tem ainda, talvez multigerações seja... O multigerações é o tema que todo mundo faz parte, eu e a Lívia refletimos sobre isso, né? De alguma forma, não importa onde você está, você faz parte do multigerações. Sempre vai ter uma geração diferente da sua, e nesse caso, temos 5 gerações diferentes no ambiente de trabalho. Então, tem muita coisa para ser trabalhado. 2 pontos de destaque aqui, uma mentoria reversa, que a gente fez um piloto em uma das nossas unidades no Peru, e o apoio dos profissionais 60+. Então, a gente tem muita gente 60+, que foi afastada por causa do Covid, né, ficou em casa, e muitas vezes essas pessoas, elas estavam afastadas do trabalho e sem atividade em casa. Então, o grupo apoiou, teve rodas de conversa com essas pessoas, elas estavam com medo de perder o emprego, porque ficaram muito tempo fora da unidade. Foi bem importante essa troca. Né? E em termos de governança, que a gente chama do eixo aí, a gente definiu essa governança, a gente faz a gestão dos grupos de afinidade, todos os grupos têm metas, a gente usa a metodologia de OKRs para acompanhar essas metas, e as formações, né, que também são transversais. A gente tem tentado trazer o conhecimento para a organização de uma forma macro também. Deixa eu comentar só um ponto dos grupos, que eu acho que é importante comentar com vocês, que a gente percebeu? Acho que são duas fases muito importantes para cada um deles. Primeiro é o entendimento do tema, né? Assim, o tema de mulheres parece ser entendível, mas você começa a cavar, entender as realidades, você vai percebendo que nem toda organização entende, que você tem pontos, por exemplo, a gente não tem banheiro feminino, não tinha banheiro feminino em algumas operações no Peru. Então, quando você começa a falar sobre ele, a primeira coisa que a gente precisa entender é o entendimento do tema e a aceitação do tema. Né? A gente já está aqui com 2020, a gente fez um pulo aí do trabalho de 18 e 19, mas esses 2 anos, para mim, foi muito importante a gente falar sobre o tema, né? Então, quando a gente traz a Lorelai, quando a gente teve uma discussão com esqueci também, aquela embaixadora... A Alexandra Loras. Isso. Quando a gente vai trazendo essas pessoas para diálogos, que a gente chamou de diálogos plurais, você abre o tema para a organização, que eu acho que é importante. Aí tem uma segunda fase que as pessoas precisam falar, bom, estamos falando de pluralidade, mas o que a gente está vivendo de pluralidade? O que isso de fato virou alguma coisa, né? Que aí eu acho que entra muito essa questão de, tem a gestão, a gente tem as metas, tem um resultado, as pessoas começam a ver. Vocês vão ver na curva de engajamento depois, que é importante essa fase da aceitação, de explicar e etc. Mas chega uma fase na pluralidade, se você não muda processo, se você não tem clareza do que você quer se posicionar como organização, o tema fica muito vago. Né? Então, aqui a gente está num time, acho que a grande maioria aqui é RH. Para mim, isso é muito importante, né? Então, ter meta, ter OKR, aí, dependendo da metodologia que vocês queiram usar, e conseguir medir resultado. Né? Você vai vendo que a maturidade ela vai mudando conforme a gente muda. Então, acho que isso também era importante pontuar. E eu vi que tem 2 perguntas também aqui, Bertelli.
Ah, Como é? eu vi. Se quiser, a gente já Boa. quiser comentar como funcionam as metas de OKR de diversidade e se os grupos de afinidade são sob alguma gestão, possuem regras. Boa. Se quiser Vou comentar. comentar. Da OKR, o que a gente fez? A gente usou a Culture Rocks para falar de OKR. Então, a gente chamou todos os líderes dos grupos e fez com eles sessões para definição de quais seriam as metas. Então, cada grupo pôde beber em várias fontes, fazer benchmarks para entender as curvas de ação, como a Lívia falou, com várias empresas. A gente até recomendou que os grupos fizessem isso. E depois a gente fez sessões de ideação. Tem grupos que têm mais maturidade, que já estão conseguindo colocar ações mais transformacionais, vou dizer assim, em prática. Outros que ainda estão mais no awareness ali, no conhecimento sobre o assunto, e tá tudo bem, né? Eu acho que o respeito a essa curva, ela é muito importante. E aí, quem puxa essa governança? Hoje é o nosso time aqui de RH, mas a gente é como se fosse o que até a Mais Diversidade chama isso de secretários, porque ninguém é chefe de ninguém. Eu não sou chefe, nem a Lívia, nem a Ana, de nenhum dos líderes dos grupos. Nós somos uma rede de influência. Então, quando eles aceitaram fazer parte dos grupos, e aí a regra você faz parte de um grupo que tem uma governança dentro do grupo, a Vi vai contar um pouquinho sobre como faz ali à frente do Empodera. Esses líderes, eles estão numa rede que é um pouco maior, que envolve outros líderes da organização, jurídico, DHO, RH, comunicação e etc. E a gente reporta para uma governança que são os diretores. Então, esse nível executivo, é muito interessante, assim, eles não vão cobrar nada da gente. Mas se a gente foi lá e apresentou um plano de ação, não pode apresentar plano de ação. Apresentou, tem que cumprir. Então, a gente vai lá mostrar o andamento dos planos que nós mesmos estabelecemos lá no começo do trabalho, e esse plano vai andando, vai caminhando, né? Esse aqui é o farol do nosso plano global. Tem planos que são dos grupos e a gente também tem que ter um plano de gestão do todo, até para ir ajudando e dando esse suporte para os grupos para fazer as amarrações que eles precisam, né? Que a gente tem aqui? Metas estratégicas, pesquisa de mercado que a gente precisou fazer para algumas frentes, a definição dos planos de ação, como eu comentei, todo ano a gente revisa, e de quarter em quarter também, mas aí é a metodologia do OKR que já prevê que a gente vai fazer nessas atualizações. A pesquisa de infra, a gente deu um apoio, porque envolvia várias outras áreas, não é só o grupo sozinho não ia conseguir captar todas as necessidades. E, gente, é coisa básica mesmo, tá? A Lívia falou que não tinha banheiro feminino, tinha unidade que não tinha banheiro, que era fossa. Então, como que você faz para incluir uma mulher naquele espaço? Então, parece que é longe da realidade, né? Quando a gente olha o nosso escritório super bonito, cheio de decoração, arquitetura e tal. Mas, quando a gente vai para as unidades, não é que... É muito interessante, é a minha visão, tá? Às vezes as pessoas estão tanto tempo naquele espaço que elas normatizaram aquilo. Então, tem um conceito que a gente usa aqui na pesquisa de infraestrutura, que é humanizar os espaços. É trazer espaços que não só incluam, como também tragam para todo mundo essa relação de que ali é um ambiente saudável, que você tem, né, toda a segurança e saúde envolvida, que é importante. Então, a gente usou a pesquisa para trazer esse conceito que, no final, ajudava todas as frentes. Pessoas com deficiência, ajudava mulheres, apoiava LGBT, enfim, todas. A gente tem um selo Woman Boarding, nós temos 2 mulheres no nosso conselho, então estamos buscando aí esse selo. A gente fez a primeira reunião de governança, estamos fazendo a mudança do código de conduta, é uma mudança global que está acontecendo e nós estamos dando apoio. Fizemos a formação do nosso C-Level, e aqui acho que vale fazer um comentário, né, Lívia? Vocês devem pensar, poxa, primeira coisa que você tem que fazer é formar o C-Level. Não foi assim tão simples para nós. No começo a gente falava, tem que formar o C-Level. Eles falavam, imagina,
Não, acho que não precisa. Estamos aqui aprendendo já com vocês aplicando. E eles mesmos foram vendo que o tema é complexo. Começaram a aparecer convites para eles falarem em fóruns. E aí, um belo dia, na reunião de governança, eles falaram: ai, gente, acho que nós precisamos fazer uma formação para todos se levam. E as conquistas vão acontecendo um pouco assim, meio de forma hackeando mesmo. Eu acho que esse é um ponto, assim, da formação da liderança, né? A gente já está num nível na organização, e aí também a maturidade da jornada, que as pessoas são convidadas a falar, elas querem incluir pluralidade nos seus processos, né? A gente tem exemplos em suprimentos, por exemplo, que depois a Vitória pode comentar. Então, quanto mais você vai trazendo isso para a pauta da liderança, e pluralidade é um tema muito fácil de escorregar, muito, muito mesmo. Né? Então, tanto internamente como externamente, a gente tem que dar esse apoio, porque não adianta eu cobrar, você falou, sei lá, a palavra denegrir numa reunião. Se a pessoa nem tem a consciência daquilo, né? Que aquilo ali pode, de alguma forma, afetar quem tá ali dentro da sala. Outro dia eu falei um também que eu nem conhecia, que era judiação, eu não sabia. E aí alguém me falou, né? E assim, hoje a gente tem um olhar muito mais acolhedor também para isso, ou seja, eu não vou lá apontar, olha, você não sabe, a Lívia falou ela é dona de pluralidade, falou judiação numa reunião, né? Assim, dona, no sentido, tá na minha área. Porque as pessoas têm empatia, que é um processo de aprendizado contínuo. E contínuo. Porque você fala para mim, pluralidade tem um fim? Para mim, ela nunca vai ter um fim, né? É uma jornada contínua, você vai chegando na maturidade, né? A gente quer chegar num momento dentro da curva, né, do engajamento, que isso faça parte de todos os processos da organização. A gente, esse é o objetivo, mas ela não tem fim. Né? Então, você trazer isso para a formação da liderança é muito importante. A gente tem um programa que chama Cultivando Lideranças, que é o principal programa de desenvolvimento dos líderes, e esse ano a gente tinha certeza que tinha que incluir um módulo só de pluralidade ali dentro, né? Então, como que eu preparo o gestor para poder fazer isso? Então, acho que esse é um ponto que é importante na governança. Muito bom. E aí temos algumas ações ainda pela frente, o censo, que eu acho que vai ser de destaque aqui, um dos maiores trabalhos que a gente vai ter, né? Algumas ações de sucessão, com mulheres aí na sucessão, um selo que a gente quer ter, que é o da Bundesliga. Nós vamos ter algumas ações de pessoas com deficiência para atrair profissionais. E aí aqui é a curva que a Lívia falou, né? Então, a gente usa essa metodologia que é de Change Management, e a gente tenta, na curva de processos de engajamento, quando você está fazendo uma transformação, usar esse frame, né? Esse modelo, para ir acomodando a nossa percepção dos grupos. Aqui é uma análise nossa mesmo, tá? E dos próprios grupos. Eu acho que não tem que ter transparência para que o grupo, inclusive, saiba e se inspire uns nos outros, né? A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente se fala praticamente todo dia, assim, e a conquista de um grupo é a conquista de todo mundo. Se um grupo conquista alguma coisa, todo mundo tá ali beneficiado, porque você está fomentando que o assunto seja relevante na organização, mesmo que a gente tenha maturidades diferentes. Então, o grupo de multigerações é o grupo que hoje a gente vê que tem mais oportunidade, ainda estamos tentando entender como aplicar isso na companhia e etc. Raças e etnias, até pela complexidade do Peru, também tem sido uma oportunidade de aprofundamento para nós, para começar a pensar nas ações. LGBTQI+, que antes estava talvez mais para baixo, mas esse mês do orgulho nos surpreendeu positivamente, assim, numa semana para outra, as unidades começaram a pintar os caminhões, o chão, e, gente, parece pouco, mas para nós isso é uma mudança muito simbólica. Para vocês terem uma ideia, uma das unidades no Peru pintou a entrada da mina com as cores ali do orgulho LGBTQI+. E isso gera, inclusive, desconfortos também, tá? Não são só flores, não. Teve profissional que foi lá e falou assim, eu quero falar com o gerente, porque esse desenho aqui na entrada da minha mina, ele é um desrespeito à minha religião. E aí você tem que saber responder o que aquilo significa para você, né? Enquanto empresa, de uma forma super respeitosa e acolhedora, como a Lívia falou. Mas a gente está mexendo com modelos mentais, com formas de atuação, com inclusive critérios pessoais das pessoas. Então é preciso ter esse cuidado e esse acolhimento. E aí os dois grupos que a gente sente que estão mais maduros, que é o de mulheres, de pessoas com deficiência,
E a gente tinha aqui, né, alguém perguntou do ESG, ESG, a Lívia colocou Environment, Social and Corporate Governance, e essa sigla ela é muito importante para empresas listadas em bolsas, principalmente fora do país. Aqui no Brasil também está começando agora um movimento muito forte, e a parte de social engloba completamente o que a empresa tem feito em termos de gestão da diversidade e da inclusão. E esse ano é a primeira vez que a gente conseguiu incluir uma meta estratégica no painel de 100% da nossa liderança. E com um peso bem relevante, inclusive, nos nossos diretores. Então, eles têm ali a meta de mulheres, de pessoas com deficiência no painel deles. Então, isso aumenta, né, o engajamento, gente, fato. É um passo muito, muito importante e que, quando ele acontece, nos ajuda muito. E a parte de fornecedores, por quê? Porque nós somos uma empresa que tem aproximadamente 5.000 funcionários próprios, 5.500, mas a gente tem 7.000 provedores, né? Contando então, se a gente não contempla esses fornecedores, a gente está mexendo com só 50% da nossa operação. É importante que a gente tenha esse olhar para esse pool e como eles também estão conectados com o assunto. Aí a Vi pode contar um pouquinho mais depois como a gente está fazendo isso. Aqui são as metas ESG, como eu comentei para vocês, né? A gente tem a meta desse ano de ter 16% do quadro feminino. A gente começou no final do ano passado eram 13%, a gente tem aí um salto de 3%, que é bastante gente na nossa estrutura. E tendo a Aripuanã como foco para a gente ter nas operações aí, nós já estamos com quase 40% do quadro de Aripuanã com mulheres. Aqui, a de PCD, então, olha, gente, até maio a gente tinha 0 vagas fechadas com pessoas com deficiência. E eu acabei de saber, antes de vir para cá, que a gente fechou 6 vagas esse mês. Então, a gente conseguiu um salto importante que a gente precisava aí também no assunto. E como essas metas estão no painel, a gente tem acompanhado, mas não deixamos de lado os demais grupos. Todos os grupos também têm as metas do OKR e a gente acompanha por lá. Porque o objetivo é que todo mundo chegue nesse estado futuro, né? Que todos os grupos tenham maturidade e isso impacte na nossa reputação, na nossa cultura, na produtividade, que, consequentemente, vai trazer mais resultados aí para a companhia. E agora eu vou passar a palavra para aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque agora eu vou passar a palavra para a Vitória, que vai falar só da frente de afinidade. Então, se vocês tiverem alguma pergunta sobre governança, enfim, não sei, se quiserem escrever, fiquem à vontade. Sim, não? Então, vamos. Ok, vou seguir aqui então, mas qualquer coisa fique à vontade também para me interromper e voltar, não tem problema nenhum. Bom, gente, então apresento aí para vocês um dos grandes ganhos, que é o nosso logo, né? A gente tem muito orgulho de ter desenvolvido ele, porque assim, realmente, se a gente for medir o poder de um nome, né? Acho que é impossível. Assim, de fato, o nome empodera, ele foi criado no ano passado, então acho que é uma das primeiras sugestões que eu dou, né? Tenham nomes para cada grupo de afinidade, para que de fato cada um se identifique como e demonstra esse poder de sentimento, de pertencimento, eu sou parte do Empodera, né? Então, esse é um ponto super importante, e sempre que vocês verem esse hashtag Mining Like a Woman, espero que seja relacionado, ou nasceu aqui com a Nexa, né? Que a gente tem muito orgulho, e é isso mesmo, assim, a gente vai minerar como uma mulher, porque uma mulher tem exatamente a mesma capacidade de um homem para fazer a mesma função, né? Então, eu queria contar um pouco para vocês, antes de entrar de fato nas ações, os nossos aprendizados em relação ao Empodera. Então, quando a gente começou levantando, né, e chamando as pessoas para o movimento de participação dos grupos, né, e relembrando, é um grupo voluntário, então ele demanda aí uma complexidade entre a comunicação do DHO, do RH e nós, né, mas ele é um grupo voluntário que demanda investimento de tempo, de força, de resiliência, né? Então, de certa forma, as pessoas que participam dos grupos acabam virando referências e nós somos buscados para, essa situação, o que eu faço? Né? Então, assim, não é simplesmente, que legal, eu quero participar. Tem que estudar,
tem que entender, tem que buscar informação para que a gente consiga ter capacidade para orientar de alguma forma, né? E ser essa referência que a gente já passa a ser a partir do momento que a gente participa. Então, a gente fez um primeiro movimento de convidar as pessoas de maneira aleatória mesmo na Nexa, né? Então, Kylie, vou entrar um pouco nesse tema, mas se quiserem complementar, acho que vale contar essa história, que é onde eu participei também, né? A gente convidou, então, você quer fazer parte do grupo, se inscreva, né? E a gente priorizou as pessoas que ainda não tinham espaços de exposição, né? Que ainda não estavam em algum programa corporativo da empresa, algo global, enfim. E o ponto que a gente percebeu muito, né? Parte dessas pessoas sim vieram com um propósito que a gente estava esperando, que é de botar a mão na massa, né? De realmente fazer acontecer. Mas outras pessoas eram mais aliados, então eles ficavam no meio termo, ou seja, quando foi para ter uma luta mais robusta ou para falar sobre o tema, a gente pode muito contar com essas pessoas, mas talvez um investimento de tempo maior, que a gente precisa de pessoas que trabalhem mesmo ativamente, talvez não seria tanto o escopo delas. Então, o que a gente fez foi entender como que isso estava relacionado, né, entre aliados e donos de ação, e aí a gente fez, abriu de fato de uma maneira contínua para que as pessoas participem, né? E foi aí que eu entrei, por exemplo. Então, quando falaram, olha, agora pode participar quem quiser, né? Eu falei, poxa, eu quero entrar. E aí o que aconteceu? O grupo faz assim, ele cresce, cresce, cresce. Aí, assim, em alguns momentos durante o ano, as pessoas querem participar de maneira mais ativa. Então, Dia das Mães, ou Dia das Mulheres, ou alguns momentos festivos, né? Relacionado à mulher de alguma maneira. Isso fica mais quente, o tema fica mais quente, mais presente, né? E as pessoas querem participar. Mas momentos, de certa forma, um pouco mais distantes, por exemplo, o mês do orgulho, né? Foi um dos meses mais tranquilos para o tema das mulheres, porque não é o objetivo, não é o foco daquele mês. Então, de certa forma, a gente precisa garantir esse equilíbrio entre as pessoas que vão trabalhar ativamente, que não vão deixar nenhum mês a bola cair, né? E as outras pessoas que a gente também precisa contar nesses momentos mais intensos, tá? Então, assim, acho que a Cá já apresentou, né? A gente tem essa meta de atingir 20% até 2025 na Nexa. Se é impossível a gente se comparar com vários mercados, a gente tem que olhar para o mercado de mineração, porque sim, ele tem uma dificuldade não só cultural, mas também física, né? As unidades muitas vezes são em locais remotos. No caso do Peru, as pessoas precisam viver na unidade, né? Então, de fato, ela tem uma complexidade diferente, né? Não maior, menor, mas diferente. E aí a gente tem essa meta, então, de 20% até 2025, que está muito de acordo, assim, com o que as minerações vêm fazendo. E um dos primeiros grandes passos, até voltando um pouco naquele gráfico que a Camila mostrou, né? Um dos primeiros grandes passos da Nexa foi assinar o acordo com o Women in Mining Brasil e Peru, tá? Por quê? Porque isso demonstra commitment, compromisso, demonstra que a Nexa, sim, está olhando para fora, né, e dizendo, olha, esse o nosso compromisso. Se você entende que esse não é o seu compromisso, talvez a Nexa não seja lugar para você. É uma questão de valores a partir de agora. Então, quando a gente se posiciona de maneira aberta, né, para fora, isso reflete internamente, né? A Nexa já está muito mais adiantada no tema. Então, assim, de fato, esse compromisso foi crucial principalmente para o grupo de mulheres. Eu acredito que a gente vai ver um movimento agora similar no grupo Orgulho do LGBTQIA+, para a gente conseguir crescer e dar mais robustez para frente como um todo. Pode passar, Cá. Agora sim, eu vou entrar em alguns exemplos, né? Espero que isso inspire de alguma maneira vocês, né? Enfim, aqui está realmente uma pincelada, mas qualquer dúvida extra que vocês tenham, a gente pode comentar também, tá? O que acontece? Quando a gente fez lá, assinou o acordo com o Women in Mining, a gente teve a grata surpresa de receber um plano de ação. Então, o Women in Mining já tinha feito todo um estudo, né? Eu acabei não falando sobre eles, mas acho que é bem claro, né? O próprio termo, né? Eles são uma instituição que foca na equidade de gênero, especificamente no negócio de mineração, tá? E eles tinham um plano de ação que já definia algumas frentes, né, separadas, porque de fato a equidade de gênero ela tem dores distintas dentro de um mesmo propósito. Então, essas frentes a gente replicou para dentro da Nexa, né, o que fazia muito sentido, a gente estava começando, então por que não buscar alguém que já conhece, já sabe como fazer o tema, né? Então, a gente buscou refletir isso dentro da Nexa, e a primeira dessas frentes foi a frente de maternidade, né? Então, assim, eu já comentei um pouco da mineração aqui, né? Mas, assim, a gente tem sala para as mães amamentarem, elas têm condições de levar os filhos dependendo se ela ainda amamenta, para o local de trabalho dela, ela tem condição de ficar
ficar em casa quando ela precisa, ela tem espaço, ela tem apoio do gestor, ela sofre algum tipo de preconceito por ser mãe. Então, vejam como assim a gente, de fato, desce um nível no que, de fato, tange o gênero da mulher, porque, sim, é ela que fisicamente vai acabar se sacrificando, né, na grande maioria das pessoas. E aí, de certa forma, como que a gente atua isso de maneira a apoiar fisicamente, com estrutura e tudo mais, para que a gente consiga ter uma rede e atrair essas mulheres também, né? Então, independente de novas gerações ou não, se a gente não trabalhar no tema maternidade, a gente vai perder pessoas e não vai conseguir contratar mais, né? Então, o que a gente fez no tema maternidade, tá? Primeiro, a gente fez uma roda de mães, né? Então, a gente trouxe aqui as duas principais ações, né? Tem mais, mas uma das mais fortes é a roda de mães, que é, de fato, colocarem as mães para discutirem dores, né? É impressionante, assim, o poder de criar fóruns para que as pessoas, uma escute a outra, né? Realmente, o poder disso é impressionante. E não deixa de ser um super diagnóstico para mim, por exemplo, né, para nós, o pessoal do RH. Por quê? Talvez se a gente fizesse uma pesquisa, talvez se a gente parasse individualmente, a gente não conseguiria ter braço suficiente para ouvir. Então, assim, de certa forma, a gente consolida muito material, né, para que a gente consiga trabalhar isso de maneira mais ágil, né, de maneira mais efetiva mesmo. Então, essas rodas de mães acontecem já entre Brasil e Peru, que também traz uma visão mais ampla, né, porque a gente também tem as diversidade cultural, que a Camila comentou aí também antes da apresentação. E aí, uma outra coisa que também a gente tem muito orgulho de comentar, recentemente a gente ampliou a licença maternidade no Peru, fomos a primeira mineração no Peru a fazer isso, tá? No Brasil já acontecia assim, né? Mas agora a gente tem, então, uma licença maternidade global, tá? Lá eram 98 dias de licença maternidade e agora a gente tem 6 meses, tá? Então, realmente, isso foi para cada uma das mulheres que estão no Peru, ou até para brasileiras que querem trabalhar no Peru, imagina o poder que isso não tem, né? De fato, de você pensar, e assim, os relatos foram emocionantes, né? Assim, você ouvir de uma mãe que na primeira gestação dela, ela teve que voltar a trabalhar e assim, não conseguia nem focar. É uma questão realmente de você não consegue fazer, né? Realmente uma culpa tão grande. E isso porque a empresa estava definindo, assim, sabe? Essa a mensagem que a gente quer passar. E aí, na segunda gestação, que a gente já conseguiu fazer essa ampliação, ela conseguiu ter uma gestação muito mais tranquila, né? Um sentimento muito mais próximo de valores da Nex dela. Então, realmente foi muito bacana esse movimento, né? A gente está recentemente divulgando agora no Peru, mas as mães, a partir de abril, né, que são mamães desde abril, já tem essa opção, né? Que esse é o bacana também, ter flexibilidade. E a gente também não só colocamos os 6 meses, como demos uma segunda opção. Se ela quiser fazer 4 meses, e os próximos 4 meses ela faz part-time. Tá? Então, também uma opção intermediária e um pouco flexível, que a gente também já tinha no Brasil e agora a gente está ampliando para o Peru. Pode passar, Cá, por favor. Um segundo ponto das frentes, né? Então, está sempre nesse lado esquerdo, aqui em laranja, né? Das frentes lá do Women in Mining, do plano de ação do Women in Mining, foi o ambiente de trabalho seguro, físico e psicológico, né? Então, assim, de alguma forma, a gente acredita que o diálogo, né? Ele realmente, assim, eu vou falar realmente muito essa palavra, né? Eu já falei na maternidade, mas aqui eu repito. O diálogo tem esse poder de fazer com que as pessoas sejam escutadas de uma maneira distinta e que elas criem entre si ideias e motivação para mudar. Às vezes, quando a pessoa ela se sente sozinha e não escutada, de alguma forma ela sente que ela não tem capacidade para propor ideias e tudo mais. Então, de certa forma, a gente está colocando várias pessoas que pensam de maneira similar em conjunto para que essas pessoas consigam passar mensagens para pessoas que pensam diferente. Essa foi o principal objetivo do Quebrando Tabus, né? Então, eu sempre reforço a importância de ter nomes, né? Porque é importante que a gente crie marcas, né? Que tragam essa fortaleza das ações, né? Então, o Quebrando Tabus foi uma iniciativa que nasceu em uma das nossas unidades, foi em Vazante, Minas Gerais, o que realmente eu gosto de contar essa história porque não é top-down que as coisas acontecem, é no bottom-up, né? E mais que bottom-up, é na prática, é diretamente onde está o nosso processo produtivo. Ela nasceu lá com o objetivo principal de falar sobre vieses inconscientes, né? Então, vou contar a minha experiência. A primeira vez que eu participei do Quebrando Tabus, apareceu vieses inconscientes, eu falei, eu devo ter um ou outro, né? Acho que
né, assim, poxa, eu sou uma pessoa que me importo, né, eu busco informação e tal. Aí eles trouxeram uma lista de exemplos de vieses inconscientes. Vou trazer aqui para materializar um pouco para vocês, tá? Dá ata para a mulher fazer porque ela é mais organizada. Nossa, com todos esses planos de carreira, como você pretende ter filhos? Ela é a queridinha do chefe, por isso foi promovida. Esses são os exemplos e muitos mais que apareceram através de uma pesquisa que a gente fez na unidade de vazante. E a gente traz isso para a discussão no evento exatamente para ridicularizar um pouco mesmo o tema, né? Talvez essa não seja a palavra, mas assim, a gente expor de uma maneira que não tem embasamento científico nenhum, né? Assim, quem disse que mulher é mais organizada? Será que as mulheres de fato não foram forçadas a demonstrarem, se desenvolverem na organização para conseguirem cumprir as tarefas que a sociedade nos cobra? Né? Acho que é uma discussão realmente muito ampla. Então, de certa forma, a gente traz algumas quebras, né? O que a gente sempre traz no Quebrando Tabus? Está na dúvida se vai ofender alguém? Melhor evitar falar, né? Então, assim, vai ser engraçado para um, mas vai ofender 9. Será que você não é melhor evitar para você não ofender ninguém e com aquele um você conquista a pessoa de outras maneiras? Né? Então, de fato, essa discussão ela tem sido muito, ela tem ganhado muita força na companhia, né? A gente começou por vazante, hoje a gente já vai fazer para todas as unidades Brasil, a nossa meta é fazer em todas as unidades global, né? A gente já está também estipulando em Cerro Lindo e Cerro Pasco, que são as nossas unidades no Peru. E também nas diretorias corporativas, né? Então, esse é um ponto. Às vezes, os exemplos que você precisa trazer numa operação não são os mesmos exemplos do mundo corporativo, né? Eu vou trazer o exemplo do DHO, que eu acho que foi bacana, né, meninas? Se de alguma forma a gente trouxe de maneira mais intensa. Quando a gente fez no RH, a gente trouxe o tema da sororidade de uma maneira mais intensa, né? Por quê? Porque, de fato, foi um tema que apareceu na pesquisa, né? É uma dor. E por que a gente não pode trazer, discutir, mostrar o como a gente perde quando a gente não demonstra sororidade, né? E quem ganha, de fato, é o gênero masculino. Então, de alguma forma, a gente traz essas discussões de maneira ativa e, de fato, ela precisa ter uma rotina, né? A gente não pode fazer uma e largar o tema, a gente precisa continuar essa velocidade. Bom, vamos lá, pode passar para a próxima. Uma das próximas frentes aí que a gente trouxe também através do plano de ação do Women in Mining foi sinais e símbolos de inclusão de gênero, tá? Isso vai muito, é uma das frentes mais amplas, eu acredito, né? Porque vai desde da comunicação, a gente ter uma mulher na comunicação, né? Num flyer da Nexa, por exemplo, até a gente fazer ações concretas, né? Efetivas. Então, a gente trouxe aqui 2 pontos de iniciativas efetivas e uma mais ampla nessa parte de sinais do subconsciente, né? A primeira foi Mulheres Power e a gente fica muito feliz, de fato, de trazer exemplos do Peru. Eu sei que não é a realidade de vocês, mas como a Camila comentou, realmente a dificuldade lá ela é diferente. Né? Então, de certa forma, a gente tem um passo maior para cumprir, de fato, barreiras maiores para desconstruir, para que a gente consiga aplicar ações efetivas. Então, quando a gente vê, de fato, acontecendo, é muito, muito bacana, né? Da nossa parte, a gente vê que, de fato, está tendo algum efeito, né? Essas discussões, esse movimento que a gente está fazendo na companhia. Mulheres Power, em Carramarquilha, a gente fez um programa de recrutamento diferente. Então, ao invés da gente recrutar, perceber que não tem nenhuma mulher aderente ao currículo, né? Não é nem perfil, ao currículo que a gente vem buscando, e contratar um homem, a gente capacitou essas mulheres em relação à manutenção para que elas tivessem um mínimo de conhecimento que é atrelado ao perfil e não currículo, elas pudessem estar capacitadas para trabalharem na nossa unidade, que é uma refinaria no Peru. E, inclusive, essa refinaria ela é super reconhecida porque ela é uma das poucas no Peru. Então, não só é um exemplo de como trazer o gênero feminino para o trabalho, né, para a execução do processo produtivo, mas também de dar espaço de que mulheres podem ser reconhecidas em sim grandes corporações e unidades muito representativas no país. A segunda iniciativa que a gente tem é o Mulheres Volquete. Essa foi uma iniciativa conjunta com fornecedora, a Diné, em que a gente fez o primeiro recrutamento de mulheres para operarem caminhões, equipamentos pesados na nossa unidade, né? Então, a gente também fez um recrutamento mais intenso, né? Foi um pouco diferente do de cima, mas a gente fez um recrutamento mais buscando mulheres, né? Então, não encontrei uma mulher, não estou satisfeito, vou mais a fundo, vou buscar mais instituições, mais escolas, uma rede de conexão maior, né? Para que a gente conseguisse contratar. A gente conseguiu contratar 3 mulheres num ambiente de 14 pessoas,
então realmente é um número bastante representativo, e elas continuaram trabalhando, né? Então, todo esse ambiente que a gente construiu para que elas possam trabalhar e executar o trabalho delas da maneira adequada, faz com que a gente consiga ter ações um pouco mais efetivas. Pode passar, por favor, Cá. Aí a gente traz também mulheres nas comunidades, né? Então, acho que não sei se vocês já pararam para pensar no ramo da mineração, né? Mas toda vez que uma mineração chega em algum lugar, ela passa a impactar a comunidade local de uma maneira transformadora, né? Pode ser positivo ou não. O que a Nexa vem buscando é sempre trazer essa transformação positiva e que a cidade não dependa 100% da Nexa, mas que sim que ela cresça junto. Isso vale também para a pluralidade. Então, quando a gente fala de mulheres nas comunidades, a gente criou 2 programas. O primeiro é o Empoderate, que junto com o próprio programa voluntário que já existia em Cajamarquilha, a gente criou um programa de discussão mesmo com as comunidades locais sobre a capacidade mesmo das mulheres, né? Então, que isso não tem nada a ver com gênero, mas sim do quanto você busca e de fato quer fazer as coisas acontecerem. E o segundo projeto que a gente teve foi o Mais Mulher, que foi uma ação específica de Três Marias, aqui em Minas Gerais, que também discute um pouco dessa parte laboral, né, de fato de profissional das mulheres, mas também um pouco de apoio à comunidade feminina como um todo, né? Então, por exemplo, falar sobre violência sexual, como que a gente apoia na educação de uma mulher, né, na educação de um homem, como que a gente pode discutir a importância da higiene feminina, né, e garantir que ela tenha todos os recursos para isso. Enfim, as discussões são realmente bastante amplas, né, e realmente para que elas se apropriem, né, do poder delas e garantam que elas tenham todos os recursos para executar o que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Pode passar, Ká. Aí, por fim, a gente tem aqui uma iniciativa, essa eu tenho um carinho ainda mais especial, que foi antes de eu estar no Empodera como líder, né, mas que a gente acabou liderando aqui pela parte de suprimentos, né, então vou contar um pouco dessa história um pouco mais a fundo. Como a Camila comentou, né, a gente tem aí por volta de 50% da nossa força laboral respondendo para terceiros, né, são de fato uma mão de obra contratada nesses terceiros. E aí, o grande objetivo da gente trazer o Empodera é que a gente construa isso de maneira global, né? Não adianta nada isso ficar na mão do RH ou ficar na mão do corporativo. Isso não é o que a gente quer representar. A gente realmente quer fazer a diferença e trazer o mundo da mineração mais próximo do mundo das pessoas. Então, como que a gente faz isso se a gente não engaja os fornecedores e essa mão de obra local nessa jornada, né? Então, foi aí que a gente falou, vamos parar, dar um passo para trás e fazer um movimento junto de fornecedores e pluralidade e mostrar, olha, fornecedor, aqui na Nexa a gente vai trabalhar com pluralidade. Se você não vier com a gente, talvez não tenha espaço para você aqui. Muito similar ao movimento dos próprios colaboradores que a gente fez, né? Então a gente criou um evento que se chama Plural Chain, mas, de novo, a importância da marca, né? Essa marca foi muito difundida entre Brasil e Peru e está sendo uma referência também até hoje. Ele aconteceu no dia 18 de fevereiro desse ano. E o que foi esse evento, né? A gente convidou os nossos principais fornecedores para enviarem ideias e projetos relacionados à pluralidade para colocar no contrato deles. Então, por exemplo, eles têm 20 pessoas contratadas para atuar em vazante. Dessas 20, 10 serão mulheres, tá? Um exemplo bastante simples, mas isso entrava para todas as frentes de pluralidade. Então, essa é uma das iniciativas mais cross que a gente tem, né? De fato, a gente estava olhando para 5 frentes. E eles enviavam essas ideias, a gente selecionou as melhores ideias, os melhores projetos, mas a gente fez um evento mesmo para falar sobre a importância da pluralidade na cadeia de suprimentos, para a importância que a gente dava para fornecedores que estivessem engajados nesse movimento com a gente, e como é que seriam as novas regras do jogo. Então, a partir de agora, não adianta você ser o melhor tecnicamente e comercialmente. Sim, ainda é o nosso critério de seleção, mas quem tem um fator pluralidade envolvido nas propostas ganham um bônus e serão recomendados para contratação, né? Então, a gente fez esse evento, de fato, ele foi bastante amplo, né? E a gente tocou em vários temas e foi realmente uma virada de chave com os fornecedores. Então, trazendo a minha própria experiência, né? Realmente, hoje, os fornecedores nos buscam para fazer coisas, né? Então, eu sei que vocês estão fazendo isso, então posso investir em Aripuanã para ajudar no movimento de contratação de mulheres, por exemplo? Então, de fato, o Plural Chain ele foi uma das grandes iniciativas e foi pioneira também na América Latina, né? Esse é um ponto importante. Liderado por suprimentos, em conjunto com o Empodera, em conjunto com todas as frentes, em conjunto com o DHO. Então, realmente, a gente tem muito orgulho do resultado, né? E de ter conseguido executar esse projeto em tão pouco tempo espaço de tempo.
Bem, agora é para fechar mesmo, falei muito, mas eu queria passar um pouco da minha percepção de como eu vejo a governança, né? Então, as meninas tocaram muito nesse tema e, de fato, é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Mas eu estou aqui do outro lado, né? E reforçar algumas das coisas que elas falaram, né? Realmente ninguém é chefe de ninguém, realmente todo mundo se apoia, então, assim, a opinião, ela vem de todos os lados, né? O pedido da opinião e dar a opinião, ela é realmente totalmente cross, né? E como que a gente pensou em organizar o Empodera? Então, eu comentei lá no começo que a gente conquistou um monte de gente, aí as iniciativas começaram a crescer nas unidades, crescer, a gente perde um pouco o controle, aí a gente aterrissa de novo, começa a dar nome de líderes para as pessoas em cada uma das iniciativas, e a gente consegue estabelecer a estratégia uníssona que a gente vem buscando no plano de ação. Então, hoje a gente tem, basicamente, o Grupo Global de Mulheres, que eu comentei que eu e a Nery estamos como líderes, então é importante também que tenha uma pessoa Brasil e uma Peru, exatamente pela representatividade e pela experiência. Eu não sou peruana e não importa o quanto eu estude, eu nunca vou entender o que é ser uma peruana. Então, é importante que a Nery venha para agregar, do mesmo jeito contrário. Além disso, aí a gente tem os pontos focais, então foi o que eu comentei da gente dar nome para essa liderança, para que as pessoas queiram fazer parte, né? Então, quando tem um grupo na unidade, um grupo só corporativo, a unidade começa a competir de alguma forma. E essa é a última coisa que a gente quer, voltando no tema da sororidade, né? E da empatia como um todo. Então, o que a gente fez foi definir pontos focais dentro desses subgrupos, para que as pessoas digam, eu sou parte do Empodera, mas eu também sou parte do grupo da unidade. Isso faz com que a comunicação seja fluida e que todo mundo caminhe para o mesmo lado. E todo o pessoal do RH, do DHO, fica como suporte, né? A gente chama eles de guardiões dessa governança, ou seja, eu tenho uma dúvida de como executo, como que eu aprovo, eu falo, Camila, como é que eu aprovo essa iniciativa? Não sei nem por onde começar. Acaba sendo muito nessa linha, né? E a última coisa que eu queria comentar é que a gente está vendo agora a criação de grupos transversais. Então, a gente vai ter o primeiro grupo transversal, que vai ser o de mulheres negras, exatamente criado por elas, né? Então, elas viram a necessidade, elas pediram para ter isso, para que elas pudessem ter essa força e falar sobre o tema de uma maneira mais específica mesmo, e não tão ampla como o Empodera já faz, ou tonalidades, que é o grupo de raças e etnias, tá? Pessoal, acho que é isso. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho. E aí, não sei agora como vai a dinâmica. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas aí. Isso, vamos abrir para perguntas. A gente ainda tem uma galera aqui online conosco. Então, o movimento que a gente faz normalmente é que levante a mão para que a gente chame os nomes aí. Quem tiver dúvida. Eu sei que no chat apareceram algumas dúvidas escritas, né? Então, por exemplo, vou começar do... Ah, não, a Bertelli já respondeu para todo mundo. Eu já fui respondendo todas as do chat. Então tá bom. Alguém levanta a mão aí, gente, então, para a gente dar continuidade. Tem alguma dúvida além das do chat? Arthur, pode abrir o microfone e o coração aqui para gente. Quero primeiro dar os parabéns, achei que foi o trabalho de vocês excelente, né? A gente fica muito feliz em ver que instituições grandes como a Nexa fazem um trabalho assim. A minha dúvida é o seguinte, vocês, né, têm os clientes que vocês atendem. Houve reconhecimento deles também em verificar todo esse movimento que vocês estão fazendo pró-diversidade? Eu trabalho aqui no Hospital Albert Einstein, e aí, em alguns momentos, a gente tem aquela pessoa que, enfim, acolhe e tudo mais, mas eu também tenho aquela que gosta do tradicional, que acha que isso é besteira e tudo mais. Como o cliente de vocês é diferente, né? São maiores, eu queria entender como que funcionou essa devolutiva. E, mais uma vez, meus parabéns. Obrigada, Arthur. Eu acho que quando a gente pensa na cadeia, né? A gente está lá, eu falei lá no comecinho, mas a gente tem uma sorte nesse sentido de ter clientes grandes, né? Assim, a gente está num mercado, né? Num setor que possibilita um B2B aí maior. Então, eu vejo ao contrário, eu vejo mais abertura, tipo, deixa eu ver o que vocês estão fazendo aí que parece que está dando resultado, do que grande resistência. E eu acho que a existência, na verdade, ela vai ser sempre, assim, eu não vejo isso como... A gente só vai chegar lá no fim se um dia a gente parar de fazer, né? Então, eu não acho que, assim, para mim nunca ficou claro essa resistência, a não ser no dia a dia da operação. Acho que a Vitória pode até compartilhar. Você imagina a gente virar para uma empresa, né, que tem lá 2.000 funcionários com a gente, falar, olha, a partir de agora a gente está nesse movimento, o que vocês acham de trazer mais mulheres para a operação? Principalmente no Peru,
né? Quando a gente mostra o resultado e todo esse contexto, todo o trabalho, tudo que faz sentido, você vê que as empresas começam a baixar um pouco mais a guarda. Mas acho que explicitamente falando, olha, putz, não concordo, pelo menos, a gente não tem nenhum caso, assim, hoje que aconteceu com a gente. Interno, o único ponto que eu vejo, assim, é que no tema de mulheres eu concordo super com a Lívia que não. Mas no LGBTQI+, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade, assim, mas não é um ataque explícito. É velado, às vezes, né? ainda é velado. A gente percebe, assim, que Mas é muito interessante como as coisas vão mudando, tá? Eu vou dar um exemplo do LGBTQI+, mesmo. A gente tinha um momento para assinar a carta, e aí a gente chamou todos os diretores para participar do momento simbólico da assinatura, ali com o consultor que estava nos apoiando, né? O Bugarelli, pô, uma pessoa super relevante de mercado e etc. E aí a gente mandou para eles o fundo, que acho que a Lívia até estava usando, para todos eles usarem, do orgulho e etc. Aí a gente viu que uns usaram, outros não usaram, e tudo bem, né? Acho que cada um é uma escolha, cada um faz a sua. E aí depois, nesse mesmo dia, a gente teve um movimento em uma das nossas unidades, que foi as 3 primeiras mulheres que vieram trabalhar nessa unidade em Cerro Lindo, e aquela questão da mina que eu comentei, né? E o quanto aquilo reverberou na unidade, teve pessoas que reclamaram, mas o quanto as pessoas que se identificaram com aquela ação trouxeram feedback. E aí, na hora que eles viram quanto reverberou de forma positiva, foi um post que o nosso presidente fez que teve maior número de curtidas da história do LinkedIn dele. E aí eles, acho que, eu não sei o que aconteceu, não sei, eu não perguntei também, tá? Mas deu um clique. No dia seguinte, todos estavam com essa foto no fundo da tela deles. Eu até me arrepio e me emociono de falar, porque assim, tem coisa que você não precisa falar. Talvez se eu tivesse lá falado, fulano, porque você não tá usando aí o fundo, a minha vontade era, tá? Mas a gente segura a emoção e as coisas vão indo. Até uma coisa que eu digo e dou a dica para todos os DHOs, assim, esse tema não é protagonista do RH. Eu sei que a gente fica empolgada de querer puxar, porque a gente tem ali, inclusive, essa possibilidade nos temas que a gente cuida, mas quanto menos ele ficar no nosso guarda-chuva, mais ele cresce. Se os grupos se apropriarem, eles, inclusive, têm mais voz do que a gente. Quando a gente foi... Pode falar, Ali, por favor. Não, esse é um ponto super importante, assim, a voz sempre é do grupo, né? Porque assim, quando a gente como RH leva, a primeira coisa que a liderança fala, será? Faz sentido, não faz. Quando o grupo leva, é uma pessoa, né, isenta, vamos chamar assim, do movimento do RH, que traz aquela voz da organização. Então é muito difícil ter a barreira, né? Assim, para mim é bem clara essa divisão, assim, quando é a gente levando um tema e quando é o grupo levando um tema, assim. Inclusive, várias vezes a gente usa o grupo. O grupo trouxe que queria fazer isso. Às vezes nem tá? A gente usa só para conseguir passar um ponto. E aí a gente consegue melhor a aderência, assim, deles. É bem isso mesmo. Acho que a Tatiane tinha uma pergunta também. Primeiro agradecer, gente, poxa, sensacional. Eu trabalho na Renault, né? Então, indústria automotiva, muitos dos desafios são bem parecidos, né? Percentual de mulheres, questão LGBT, pessoas pretas, enfim, muita coisa. Acho que são dores que a gente compartilha, então, obrigada. E a minha pergunta é relacionada a isso. Então, assim, durante 10 anos a gente teve o grupo de afinidade de gênero, de mulheres. E ano passado a gente lançou outros 4 grupos. E aí, aquilo, né? Tem uma demanda que está represada há muito tempo, né? São muitos anos. Só que corporativamente a gente tem objetivo de mulheres, né? Quadro geral e posições de liderança. E por uma questão legal, tem a questão dos PCDs. Então, assim, são o que a gente tem de indicadores que são acompanhados pelo corporate aqui no Brasil. E agora a gente vem com essa demanda dos grupos de estabelecer indicador para os demais, né? E indicador também quantitativo da representatividade dessas pessoas dentro da organização. Então, eles querem saber quantos LGBT, se tem LGBT na liderança, quantas pessoas pretas, divisão homens e mulheres, faixas etárias. Como que vocês administram isso, gente? Boa pergunta. Posso responder essa para começar? Você me ajuda, Li. Eu acredito muito, Tatiana, que a gente não precisa ter todas as informações para começar.
não dá para esperar ter todas. Então, vou dar o exemplo do LGBTQI+, porque raças aqui no Brasil a gente tem, dentro daquilo que as pessoas se declararam, a gente tem, pessoas com deficiência Brasil a gente tem, gênero a gente tem global. Etnias no Peru a gente não tem, pessoas com deficiência no Peru a gente não tem, e LGBTQI+, a gente não tem em nenhum lugar. Quando o grupo se fez presente, Tatiana, nem eles se reconheciam como LGBTQI+, na organização. Então, quando eles se candidataram para o grupo, a gente não sabia quem tinha orientação ali de acordo com o grupo, não sabíamos. E o que a gente fez? A gente foi conversar com as pessoas. Porque não tinha outro jeito, não tem um senso, não tem. A gente foi conversar com as pessoas, esse processo começou, e hoje eu posso te dizer que o grupo de LGBTQI+, sabe muito mais do que ele sabia quando ele começou. Sabe de todo mundo? Não, ainda não. Inclusive, a gente agora vai fazer o censo com o apoio do jurídico, para fazer respeitando a lei LGPD e etc. Mas o grupo teve um corajoso que começou, que é o Antônio, que inclusive é o líder do grupo. E ele vai puxando isso, sabe? Hoje, eu nem sei dizer para você, de verdade, assim, quem é da frente LGBT, que é LGBTQI+, ou quem é aliado, eu não sei dizer. Mas isso pouco importa, porque o mais importante é a temática, vou chamar assim. Mas, de novo, eu sei que o dado é importante para o executivo, tá? Mas a dica que eu dou é, assim, leva o que tem, o que não tem já aponta, não temos, estamos trabalhando no assunto, e a frente que não tem o dado fica mais vulnerável mesmo, tá? LGBTQI+, por exemplo, teve dificuldade de montar o plano, mas a gente falou, como que eu vou cobrar que o funcionário se declare se ele nem tá vendo que tem um ambiente de segurança ainda? Cria um ambiente de segurança, depois você pede para ele se colocar. A gente tem um exemplo com um colega da AVC, que é o Aldo, super parceiro nosso, conversa muito comigo, assim. Ele falou, cara, eu fiz esse censo lá no começo. Ele falou, talvez seja uma oportunidade de... Não, porque não tinha ainda um ambiente. Pouquíssimas pessoas se reconheceram no censo. Então, a gente tentou fazer o contrário. Eu acho que fez exatamente isso. A gente, assim, isso eu acho que a gente fez de correto, assim. Se a gente tivesse começado com o movimento, assim, deixa eu ver quem é quem, né? Eu falo um negócio, já falei para a Bertelli várias vezes. Se as pessoas não veem um ganho delas fazerem aquilo, para que eu vou falar uma coisa íntima, né? Assim, para que eu vou falar uma coisa que para a empresa não muda nada a vida, né? Eu tenho que ver um benefício de estar fazendo isso. Então, primeiro você precisa criar esse ambiente de segurança para a pessoa se sentir à vontade de, mas você tem que mostrar que isso importa para a organização de alguma forma, né? Então, ou via uma mudança na política para casal homoafetivo, né, de licença parental, não sei, alguma coisa, a pessoa também tem que ver de benefício ou o movimento da empresa para esse caminho. Porque se não vê, assim, se não vê isso, eu, assim, de verdade, se fosse no meu caso, né, se eu fosse, eu acho que para que eu vou falar? Assim, que hoje né, não a organização, mas o mercado ainda tem, né? A gente sofre ainda bastante barreira sobre isso. Então, eu acho que tem que ver um movimento positivo, assim, né? Então, eu estou falando isso porque ou estou ajudando alguém a acontecer isso, ou porque a empresa quer mudar as políticas dela. E a gente vem muito falando da política, né? Que eu falei, né? Você tem que ter ação afirmativa, não adianta nada eu ficar lá falando, não ter ação. Então, eu acho que o censo não é tão importante no momento, assim, que você está criando o grupo. Talvez você vai dar tiro no pé, assim, sabe? Tipo, você vai fazer o censo, você não vai ter muitas respostas, aí os executivos vão falar, poxa, mas tem 2% da população, então não faz sentido, né? E aí você não pega o que é importante, que é de fato a conscientização, etc. Muito bom. Nota 1000, a gente tem mais pessoas aqui com a mão levantada. Se vocês tiverem mais um tempinho, a gente dá continuidade. Vocês podem? Podemos, vamos lá. Sim. Perfeito. A próxima pessoa aqui é a Renata. A Renata pode abrir o microfone. Oi, meninas, tudo bem? Renata da Citro Suco. Oi, bem, cara? Tudo bom? Então, eu estava ouvindo aqui vocês, né? E eu estava pensando muito na questão do empoderamento, né? Dos grupos de afinidades. Eu queria entender, vocês falam de uma maneira muito natural, como se as coisas tivessem acontecido assim, bem fluidas, né? Mas eu queria entender mesmo essa questão do empoderamento do grupo, né? Se a gente pensar numa cultura mais travada, mais hierarquizada, né?
E ali eu vi o case da licença maternidade e paternidade. Vamos pensar que naturalmente isso fosse conduzido pela nossa área, né, de benefícios, enfim. E aí esse grupo pode liderar essa discussão, pode trazer discussões muito interessantes, né, e sair e tirar muita gente da zona de conforto, vamos dizer assim, né, em culturas mais travadinhas. Se vocês passaram por esse processo de ter que construir esse empoderamento do grupo de afinidades com a liderança, né, com a alta gestão ali, ou não, né? Tem uma história boa sobre isso. Eu tô rindo porque eu já tô lembrando. Tô aqui Eu vou contar. pensando. Eu vou contar uma que a Vitória nem sabe, mas agora ela vai saber. Primeiro encontro da governança. Aí, primeiro, assim, eu acho que primeiro a gente criou um ambiente seguro no grupo, tá, Renata? Então, assim, não dá para dar um salto de confiabilidade para os executivos se você não prepara muito o grupo. 2020, a gente deu muita formação para o grupo. A gente deu formação com a Margaret, depois a gente chamou a Blend Edu, depois a gente chamou a Culture Rocks para dar formação, porque os grupos são formados por pessoas que têm níveis diferentes. Então, tem profissionais júniores, tem profissionais sêniores, tem analista, tem operador, tem de tudo. Então, não dá para você cobrar que essas pessoas já tenham um trânsito ali super estipulado, porque elas não têm. Então, essa roupa, banho de loja, eu acho assim, foi essencial para dar mais confiança no grupo. Segundo, a gente criou uma relação de confiança muito grande para eles, inclusive para falar as dificuldades. Tipo, Vitória, a dor não posso abrir para você, por mais que eu queira ou não. Até onde a gente pode ir? Vamos estudar aqui juntos. Aí, beleza, vamos para a governança. A primeira reunião de governança que a gente teve, não participou nenhum líder de grupo. Foi só a gente, né, DHO, e os sponsors. E os sponsors são líderes sêniores, são gerentes gerais aqui. Por quê? Porque eu lembro até hoje que os executivos falaram assim, não, mas e se a gente falar alguma besteira? Aí o grupo vai ouvir e vai contar para todo mundo? E não, temos que ter um grupo de segurança e tal. Essa foi a primeira reunião. E ali a gente falou, a gente precisa, porque é um reconhecimento para o grupo, é um reconhecimento para o líder, ir lá falar para o presidente, gente. Tem pessoas que nunca falaram com o presidente na carreira delas até aquele momento. E aí a gente fez um acordo, fomos pelos sponsors, e falando, eu poderia pedir, a Lívia poderia pedir para os diretores, falando, eu quero que o grupo participe. Mas quem somos nós na fila do pão? A gente não era nem muita coisa mesmo, não. Então a gente pediu para os sponsors, falando, sponsors, fala da importância dos líderes participarem. E é fato, gente, quem lidera tudo é o líder, o sponsor é só um apoio, ele não tinha todas as respostas para dar ali na reunião de governança. Aí na segunda reunião, a gente pediu para os líderes serem só ouvintes. Então, eles foram, só ouviram, não falaram nada. Só os sponsors falavam e eles só escutavam. Aí, na terceira, um sponsor falou, não, mas eu vou pedir aqui para o Antônio, para ele explicar, porque ele sabe explicar melhor do que eu. E aí, na terceira, um líder já apresentou, na quarta, todos os líderes apresentaram, e agora eles participam da reunião de governança normal e têm o poder de falar como todos os outros. Eu acho que também tem que preparar esses líderes de que às vezes as coisas vão voltar, né? Assim, isso é uma coisa que a gente é muito transparente, assim, né? Porque é um líder, né? Tem o Antônio, que é o líder LGBT, que ele vai conseguir passar tudo. Existe uma maturidade da organização para cada temática, né? Eu acho que você tem mais que trabalhar, assim, com os líderes, né? A resiliência, eu acho que é um super... Para quem é líder de frente, é um super exercício de resiliência, né? Então, nem todos os temas vão passar da forma que a gente gostaria. Então, a gente entender o movimento da organização, o momento, eu acho que é nosso papel aí, como chapéu de pluralidade, né? Essas costuras todas ficam muito com a gente, assim, né? Leva o tema, sente como volta, né? Então, porque às vezes o grupo vai tendo ideias. Então, assim, a gente acaba fazendo essa leitura e essa escuta o tempo todo. Por isso que a gente não consegue soltar, né? Se a governança do pluralidade. E eu sei que muita empresa tem uma área específica, né? Assim, tem uma área só de... A gente não, a gente escolheu não ter uma área, né? Hoje ela está dentro da área de RH, etc. Mas eu não tenho uma pessoa que só faz isso, né? Ela tá... A Bertelli faz outras coisas também. Mas eu acho que essa preparação do líder, ela foi muito importante, assim, para não desestimular também, né? Porque todas as vezes a gente fala, putz, o cara... Acho que a Lívia deu uma travadinha, que ela se mexeu. Vi, você quer falar para você como é?
Ah, voltou. Voltou. Mas Cortou? É que eu tive que Cortou. sair, que minha mãe estava falando lá do lado. tranquilo, Li. Não, o que eu ia comentar, na verdade, é também a importância dos líderes terem um plano de sucessão, né? Então, eu sou um exemplo disso, né? Assim, eu tive uma pessoa que me treinou no dia a dia, né? Então, nas discussões mais difíceis e tudo mais, eu estava lá, mesmo ainda não sendo nada. Então, de alguma forma, a gente criou planos, né? Para que as pessoas também uma substitua a outra, porque se a gente deixar um líder também durante muito tempo, a gente, como tem pouco tempo, a gente ainda está no início dessa discussão. Mas de alguma forma isso tem que girar, né? Como toda cadeira de liderança é uma exposição positiva para cada uma das pessoas que estão lá. Então, de alguma forma, não só essa capacitação é importante, mas também que essa capacitação seja contínua, né? Nós mesmos agora estamos estudando com a mais diversidade. Então, de alguma forma a gente não deixa morrer e também a gente se atualiza com o que está acontecendo no mundo, né? Então, esse é um ponto. Todo ano vem uma nova discussão que a gente ainda não tinha feito, como é que a gente se posiciona, como é que a gente orienta se a gente for buscado, que termos que a gente não deveria utilizar exatamente para não dar mais força para um movimento que não é o que a gente busca, enfim. Para fechar essa resposta para o Renato falar, eu, a Lívia e a Ana Sofia, a gente não poupa os líderes. Porque se eles querem jogar esse jogo aqui, eles têm que entender que é um jogo bem complexo, de xadrez, de influência, de preparação. Então, às vezes, acontece nossa, que ação bacana, vamos preparar? Vamos. Então, cadê tal coisa? Cadê tal coisa? Cadê tal coisa? Cadê a preparação? Falou com não sei quem? Porque se eles forem despreparados, gente, óbvio que eles vão ser sabatinados, entendeu? A gente não pode deixar eles caírem num lugar onde eles não estão preparados para responder. Então, esse trabalho de bastidor, aí a gente tem muito apoio. E às vezes não sou nem eu, o próprio de licença maternidade. Gente, tem um impacto financeiro na licença maternidade, claro que tem. Sou eu a melhor pessoa para dizer quanto era isso? Não, mas tem uma pessoa aqui de remuneração maravilhosa que fez todos os estudos para o grupo, junto com o grupo, e ajudou. Eu falei aí de PCD, né? A gente é a melhor pessoa para saber quanto custa mexer na estrutura da área? Não, o time de projetos. Aí o time de PCD foi lá, achou uma pessoa em projetos, falou: ajuda a gente a saber quanto custa isso aqui, para se preparar para ir levar o tema com consistência. E a gente é uma empresa orientada para resultado, gente. Se não tem dados, esquece, não vai melhor nem pedir. Então, também não tento tirar esse lugar do grupo. Se você quer ir pedir, eu te dou todo o apoio, mas vamos lá, tem que se preparar. Porque se eu for pedir por você, eu tenho que me preparar também. Então, vamos fazer isso juntos, né? Muito bom, meninas. Super obrigada. E eu queria também parabenizar toda vez que eu vejo vocês contarem aí um pouquinho mais da história de vocês, a gente aprende um pouco também. Parabéns. Nota 1000. A gente tem aqui o nosso Renato, que é do Clube da Diversidade, ele também está com a mão levantada. Fala aí, Renato. Eu estava ouvindo o que as meninas estavam falando e eu vou voltar um pouquinho na pergunta que a Tati tinha feito a respeito do censo. Teve um ponto que a Lívia falou assim, se a pessoa não vê um ganho naquilo, para que ela vai se identificar? E aí eu até daria um passo atrás, que é assim, antes de ver ganho, eu não sei nem o que vai ser feito com aquilo, né? Então, para que eu vou me expor? Né? Eu acho que toda vez que a gente pensa nesses marcadores sociais de pessoas que que a história se desenvolveu na base da luta contra o preconceito, contra o respeito, e aí independente de ser LGBTQIA+, mulher e tudo mais, as pessoas sempre, acho que a gente precisa ter sempre muito cuidado para trabalhar com isso, né? Porque o que está por trás daquilo, né? E aí eu queria só fazer um gancho nesse comentário, porque a Tati tinha perguntado sobre a questão da pesquisa, e na empresa a gente lançou o grupo de afinidade para o público LGBTQIA+, recentemente, e a gente abriu, as pessoas puderam fazer inscrição. E no formulário de inscrição tinha uma pergunta, por que aquelas pessoas queriam se inscrever no grupo? E aí o legal foi que as pessoas começaram a
se declarar membros da comunidade. Então, a gente não fez um censo declarado, mas a gente perguntava por que a pessoa queria se inscrever, e aí quem se sentiu confortável se abriu para se declarar dessa forma para se inscrever no grupo. Então, acho que talvez possa ser uma dica. Mas volto no ponto da Lívia. Nem todo mundo vai fazer isso. Né? Nem todo mundo vai se declarar nesse primeiro momento. Mas talvez, igual, a gente teve a gente lançou primeiro o Manifesto da Diversidade, para depois fazer o lançamento do grupo de afinidade, e agora a gente vai voltar para fazer o lançamento oficial do grupo. Então, acho que a partir do momento em que a gente fizer o lançamento oficial do grupo, aí as pessoas vão começar a ver esse valor e vão se sentir mais confortáveis para irem se abrindo e dando mais visibilidade mesmo para compartilhar. A gente fez isso também, Renato, aqui. Tinha essa pergunta também para participar do grupo e tal. E é bacana, gente, porque os aliados também são importantes nesse lugar, né? Tem que ter homem no grupo de mulheres, tem que ter pessoas brancas no grupo de raças e etnias, porque essas pessoas também precisam ter consciência e serem aliadas do processo, né? Mas muito boa dica, Renato. Legal. Nota 1000, eu acho que a gente está chegando no final. Eu queria agradecer imensamente pelo case riquíssimo que vocês trouxeram. Renata e eu, a gente estava empolgada até falando no inbox aqui da maturidade, do quanto que vocês estão trabalhando nisso e o quanto que já está refletindo e reverberando aí internamente. Meus parabéns pelo case. Eu queria agradecer também a todo mundo que ficou até o final com a gente. Muito obrigada. Rê, tem alguma Obrigado, meninas. Sensacional o case, assim, uma aula do início ao fim, né, de diversidade. E aquilo que eu falei no início, a gente vai só regando, né, essa plantinha, que eu acho que a gente ainda está longe de ter um cenário onde a gente quer chegar, mas eu acho que são encontros como esse, são trocas como essas que vão nos ajudar a ir construindo e ampliando esse movimento, né, pelo mundo como um todo. De verdade, obrigado. Laura, brigadão pela parceria, o pessoal que está aqui com a gente, obrigado pela presença e bora Vou preparar deixar uma o próximo frase e continuar. Para a gente fechar, que nesse tema a gente não concorre, a gente coopera. Então, é importante cooperar. Concorrência é só nos negócios. Desse aqui, vamos cooperar. Combinadíssimo. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada a vocês, gente. Grande Obrigada, beijo gente. aí. Tchau, tchau.